bom dia a todos. Nós estamos em mais uma reunião da Comissão de Inovação e Tecnologia da Abiarme, do Sindibor e da Aresp, Fiesp e Senai, né? Essa comissão ela é coordenada pelo Senai. Nós temos aqui o nosso coordenador master, professor Carlos Coelho, do Senai Maramato e de outros Senais, né? Porque ele é responsável por vários, eu Uhum. não consigo nem acompanhar a quantidade de Senai que ele é responsável. E, e ele nos promove aqui a oportunidade de encontrar com vários especialistas do Senai a cada reunião, e em cada reunião a gente tem um tema específico que é ou demandado pelos nossos associados, ou sugerido numa pré-seleção de temas anteriormente já mapeados, que são atinentes à maioria deles, processo produtivo, ligado ao segmento de artefatos de borracha e reforma de pneus, né? E hoje nós estamos aqui de novo, né, com o nosso especialista em tecnologia do Senai Maramato, Vinícius Zancanari de Santana. Correto, Vinícius? Correto, é isso mesmo. Muito prazer estar aqui. E eu agradeço muito, Vinícius, mais uma vez, pela sua participação aqui em nossa comissão. Seja bem-vindo de volta. E sem mais delongas, eu vou passar a palavra para você. Eu talvez não tenha me apresentado, sou Reinaldo Megna, presidente executivo da Abiaro e do Sindibor, diretor executivo da Aresp. Aqui no nosso canto direito, nós estamos vendo a Elielma Lopes, que é a coordenadora da nossa Comissão de Inovação e Tecnologia, e a todos os membros da comissão que já estão aqui na sala conosco, sejam muito bem-vindos. Lembrando que a gente grava a parte da exposição do nosso painelista do dia, no caso, o especialista Vinícius aqui do Senai, e na sequência a gente interrompe a gravação para voltar ao ambiente, Vinícius, de bate-papo, reunião, porque isso aqui é uma comissão de trabalho, não é uma comissão de palestra, né? Então, Uhum. já deixando aqui o convite para que todos, ao final, participem com perguntas e esclareçam suas dúvidas e combinem, né, as suas tarefas com o Senai para que sejam atendidos pelo Senai, e essa é a ideia também, né, de que tenham maior acesso ou um acesso mais rápido a tudo aquilo que o Senai pode oferecer. É isso que eu tenho para dizer, e óbvio, eu vou comentar aqui o título, né, do nosso bate-papo de hoje, que é Troca Rápida de Ferramenta para Agilidade e Personalização de Novos Produtos na Indústria da Borracha e Manufatura Aditiva. É isso aí, não é, Vinícius? Isso Então, mesmo. muito bom. Obrigado mais uma vez a todos, boa reunião, a palavra está contigo, Vinícius. Bom dia a todos. Meu nome é Vinícius Zancanari, como o Reinaldo apresentou aqui. Eu sou especialista em tecnologia no Senai Maramato, né, em São Bernardo. É nosso Senai é especializado em materiais avançados, compósitos. Eu vou explicar aqui futuramente um pouco mais sobre isso. Só queria dizer que é um prazer estar aqui. É, eu sou especialista em Lean Manufacturing há um ano no Senai, trabalho há um ano no Senai, e aplico essas tecnologias que eu vou falar aqui agora também nas empresas, né, na parte de jornada de transformação digital. Para início, eu sempre gosto de falar que hoje o Senai ele não é apenas educação, ele também está voltado à parte de tecnologia e inovação, que é onde eu atuo. Nós, hoje no Senai Maramato, nós somos um IST, que é um Instituto Senai de Tecnologia, voltado para meio ambiente e química, e também somos um ISE, que é um Instituto Senai de Inovação, que é voltado para materiais avançados e nanocompósitos, que seria trabalhos voltados à área de projetos. Então, a parte de pesquisa e desenvolvimento, que nós chamamos internamente PDI, né? Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Então, nós aplicamos alguns projetos, né, para a indústria como um todo. A parte do IST é mais voltada a serviços tecnológicos, que também vem a parte de consultoria, de lean manufacturing, é, a parte de meio ambiente, análise em laboratoriais, no caso, e temos a parte de empreendedorismo, porém não no Maramato, mas sim na unidade de São Caetano, que é voltada para os Up Labs, que seriam espaços é, sediados pela parte de cowork
para pequenas empresas que querem fazer um network, que querem utilizar alguma parte da infraestrutura do Senai, né? E também fazer o network com empresas grandes, com grandes players do mercado. Então é bem legal enfatizar isso, porque essa parte de Easy e IST é nova no Senai. Enquanto o Senai Educação tem 70 anos, a parte do Easy ST tem 15 anos. Então, nós estamos começando a correr agora e apresentar mais para o mercado essa ideia de inovação dentro do Senai, né? Onde temos laboratórios, especialistas, no caso, então, pós-docs em materiais avançados, polímeros, estruturas leves, e esse ST e Easy, eles são espalhados pelo Brasil. Então, existem alguns Senais no Brasil que são especializados em certos tipos de assuntos. Então, temos automação, temos a parte de automobilismo, é, de biotecnologia, que também é uma unidade que tem a direção do Carlos Coelho. Então, temos um grande aparato no Senai. Por isso que as consultorias de Lean Manufacturing são tão interessantes, porque eu posso entrar em contato com vários especialistas em várias áreas diferentes. E aqui vamos para a jornada de transformação digital. Eu falei um pouco desses dois assuntos na outra comissão, mas sempre é bom enfatizar isso. O que seria a jornada de transformação digital? É onde a Fiesp, Ciesp, Senai e Sebrae se uniram para para atuar em 40 mil empresas de micro, pequeno e médio porte na Grande São Paulo, digo, no estado de São Paulo. Então, o nosso objetivo aqui é levar tecnologia especializada para a empresa. Então, as empresas hoje em dia, elas estão engateando essa parte de tecnologia, mas o mundo todo está com 100% focado nisso, ainda mais a China. Então, nós queremos fazer o quê? Deixar as empresas, as indústrias brasileiras mais competitivas possíveis. E para isso, nós criamos a jornada de transformação digital, que ela vem literalmente como fosse uma jornada. Então, passo a passo, indo do diagnóstico, seria a nossa primeira visita na empresa, tá? A parte de estratégia, a parte de otimização de processos, mapeamento das tecnologias que podem ser aplicadas na empresa, e aí vamos para projetos de automação, digitalização, integração e chegando no suprassumo da tecnologia, que seria a indústria inteligente. E, e esses momentos, né, essa parte de otimização de processo, mapeamento, são consultorias gratuitas que o Senai oferece para as empresas. Então, esse programa todo ele é gratuito. A única parte que a empresa vai pagar é no caso se ela for implementar uma tecnologia. Mas a parte de criação de projeto, de otimização de processos, que a gente fala que é o momento que a gente enxuga os desperdícios da empresa, deixando ela mais otimizada para receber uma automação, são consultorias gratuitas para empresas até 8 milhões de faturamento anual. Então, é uma oportunidade muito interessante para as empresas, porque nós só visamos otimizar a produção em si. Então, a ideia é gerar mais produtividade em cima E, disso. Oi, Reinaldo, eu vou te o pessoal fazer uma pergunta importante para não perder claro, o link aqui do assunto. A empresa irá pagar alguma implementação de melhoria? Quando a gente fala isso, a gente quer dizer que isso quando envolve alguma instalação de algo físico, hardware, software, que ela tenha que adquirir no mercado. Isso não envolve o Senai fornecer isso, né? Tudo que tange a exato. parte de consultoria, assessoria de profissional, continuará sendo sem custo, independente da implementação dessas aquisições, né, de BK ou BIT, correto? Perfeito, perfeito. A parte de automação, atualização, adquirir um software, eles são feitos por terceiros. Nós chamamos de lista de fornecedores. São fornecedores que o Senai mapeou, identificou dentro de alguns critérios que seria interessante ofertar para os nossos clientes, né? Que estão na nossa carteira de clientes. Então,
essa parte de você adquirir uma automação, adquirir um hardware, um software, é feito à parte. É que nem você falou, tá certinho, é isso mesmo. A parte, a construção do projeto em si, da gente direcionar, ó, seria interessante a gente colocar essa máquina, esse braço robótico nessa linha por esses motivos, bater um payback X, comparado com o orçamento que a gente faz junto com a lista de fornecedores, e o cliente tem o voto final se adquirir ou não. A partir do momento que ele fala assim, não, Vinícius, eu quero essa implementação no meu sistema, eu quero fazer esse braço robótico, o Senai acompanha a implementação pela lista de fornecedores, né? Então vai entrar um fornecedor em si, vai contratar, e o Senai acompanha toda a implementação do sistema. Ele cria o projeto e acompanha a implementação. E é nesse momento que a empresa vai pagar. Porém, para uma ajuda, né, nós temos um financiamento pelo Desenvolve São Paulo, que é bem interessante, né? Se não me engano, na primeira palestra, o Tanaka, o Gabriel Tanaka, comentou sobre isso, a parte do Desenvolve São Paulo. É bem interessante, é um financiamento voltado apenas para automação, digitalização e infraestrutura. Então, a partir do momento que você fala, Vinícius, eu quero esse projeto custa X, mas eu quero o financiamento. Nós entramos com um pedido do Desenvolve São Paulo e ele vem com uma taxa muito atrativa para o mercado. E isso é um novo produto do Desenvolve São Paulo, voltado só para a jornada. Então, é algo novo no mercado e bem interessante para a gente adquirir isso e tornar uma indústria mais forte. E a partir desse momento, nós entramos na otimização de processos, tá? Que é onde a minha unidade ela atua, tá? Essa consultoria que eu dou, que é voltado à manufatura enxuta. Então, nós temos 11 tipos de consultorias dentro dessa etapa. Seria a melhoria da eficiência energética e fontes de energia, Lean Manufacturing, que é o que nós vamos falar agora, melhoria de eficiência energética, né? De fontes alternativas, melhoria de layout produtivo, que também entra na parte do Lean, mas seria uma consultoria focada apenas na parte de layout, tá? Então não entraria SMED, não teria TRF, que eu falei anteriormente. Planejamento e controle de produção, o famoso PCP, e o Lean Construction voltado para indústrias da construção civil. O nosso objetivo hoje é a parte de Lean Manufacturing, manufatura enxuta. Dentro da consultoria de Lean, nós fazemos uma análise toda do processo produtivo do cliente, todo do meu fabril. Nós escolhemos um produto ou uma família de produtos, analisamos ela como um todo e assim nós identificamos gargalos, oportunidades dentro da fábrica. Nesse momento, criamos um plano de ação. E dentro do plano de ação, ele pode conter ou não o SMED. O que seria o SMED? Single Minute Exchange of Die. Então, ele é uma troca rápida em até um dígito, ou seja, em menos de 10 minutos. O que seria isso? Vamos lá, vamos imaginar. Eu tenho um processo aonde eu tenho que fazer um ajuste, né? Vou explicar mais sobre essa parte de ajuste, mas eu vou fazer uma troca de ferramenta. Eu tenho um produto e eu vou trocar o bico daquela ferramenta que eu estou utilizando para que ele saia um produto B, um produto diferente. Então, algumas trocas de ferramentas demoram muito. Algumas ferramentas, alguns moldes, eu preciso de uma empilhadeira. Porém, eu preciso criar um padrão exato que tenha menos de 10 minutos para se considerar um SMED. Então, a ideia aqui é fazer essa troca de ferramenta em menos de 10 minutos, ou seja, no máximo 9,59 segundos. 9 minutos e 59 segundos. Relembrando, troca de ferramentas. Troca rápida de ferramentas, né? O TRF, como eu tinha comentado antes. A troca rápida de ferramentas é um processo utilizado em indústrias, como a manufatura e usinagem, para permitir a substituição eficiente de ferramentas de máquinas, sem a necessidade de desmontar a máquina ou realizar ajustes demorados, tá? Então, o TRF já é uma otimização
da troca de ferramenta. O SMED, ele é um TRF mais otimizado ainda, que o nosso target, o nosso alvo, é em menos de 10 minutos. Aqui eu deixei alguns exemplos, então, como brocas, fresas, que necessitam dessa troca de ferramentas, e de vez em quando demora por falta de procedimento, é, por os operários não terem um treinamento adequado naquele momento. Então, eles vão fazendo e vão se enrolando nesse meio tempo, e aquilo que era para ser entre 5 a 10 minutos se torna 20 minutos, porque o cara tem que buscar uma ferramenta, tem que perguntar para X pessoa como que funciona, como que vai acontecer essa troca. E esse momento que nós estamos perdendo, nós consideramos um desperdício. Pode ser um desperdício entre movimentação, o cara anda muito, espera, ele fica esperando uma ferramenta chegar naquele momento, é onde ele está, naquele lugar. Então são desperdícios de tempo que no final isso gera em uma taxa menor de produtividade. Ou seja, aquele operário parado, aquele operário que está se movimentando para pegar uma ferramenta, ele está perdendo produtividade, porque ele está produzindo um novo produto, é, jogar para estoque, até mesmo uma demanda, que é o mais importante, né? Nós atacarmos a demanda, mas ele está perdendo um tempo e coisas que naquele momento não faz sentido, tá? A ideia é que você cria um procedimento em cima disso. Aqui é o nosso maior exemplo de TRF, que a gente sempre gosta de mencionar, né? Até mesmo diz médico, que é a parte da Fórmula 1. Se não tiver o áudio, não tem problema, mas o nosso objetivo é focar na evolução do TRF, a importância dele. Então aqui a gente consegue ver, né, uma corrida onde o pit stop ele é muito demorado. E cada segundo na corrida vale muito. E só agora ele é finalizado. Enquanto hoje, em menos de 2 segundos, acontece o pit stop. Isso aqui é um exemplo perfeito de TRF. A importância dele. A importância de um SMAD, que é em menos de 10 minutos. O outro também era menos de 10 minutos. Mas esse segundos que estava contando é muito importante para esse tipo de função, né? Esse tipo de corrida, digamos assim, né? Então, isso aqui seria o suprassumo do TRF, aonde é tudo feito em questão de segundos, né? Porém, aqui é interessante você analisar a, a complexidade das coisas. Ele sabe que vai acontecer um pit stop, da mesma maneira que a gente sabe que vai acontecer uma troca de ferramentas. Aquela troca de ferramentas não vai acontecer do nada. Houve um planejamento. Você sabe que vai cair aquela demanda na sua mão. Eles também sabiam. Então, eles já se prepararam antes do carro chegar. Eles já estão. Cada um já sabe o que vai fazer. Cada um tem um procedimento que eles treinaram exaustivamente. Então,
todo mundo aqui, todos os mecânicos, eles são especializados naquilo. A ideia do SMED é isso. Você sabe que em tal horário vai acontecer uma troca de ferramenta, você sabe como vai acontecer, você sabe quais ferramentas você pode utilizar. Então, as ferramentas têm que estar na sua mão, tem que estar próximo de você. Não que você vá lá atrás da fábrica, pegar a ferramenta e trazer para o seu lado. Não, tem que estar perto, porque você sabe o que vai acontecer e tem que ser o mais rápido possível. Porque enquanto você está perdendo tempo em algum processo da troca rápida de ferramenta, você poderia estar produzindo. Então, quanto menos tempo você fizer essa troca, melhor vai ser para a sua indústria. Setup. E aqui nós vamos para uma parte muito importante do SMED. O que seria o setup? É o tempo decorrido entre a troca do produto tipo A até o primeiro produto com qualidade do tipo B. Então aqui, né, conseguimos ver o lote da peça A, no meio tem o setup, ou seja, pode ser uma troca de molde, e depois tem o lote da peça B. Então aqui eu coloquei alguns exemplos, né, do que seria o setup em si, né? O setup pensa como um ajuste, né? Então ele para a produção, ele pode retirar alguma uma peça, ele pode preparar alguma coisa lá, deixar posicionar a peça em si, fixar, fazer um ajuste como um todo, fazer algum tipo de amostragem ou reajustar. Tudo isso para a produção de alguma maneira. Então, nós temos que identificar esse setup. Causas para um setup elevado. O setup não é encarado como uma atividade rotineira, e sim como uma atividade especial que deve ser feita por especialistas. Exemplo, somente a manutenção deve fazer o setup. Aqui é que nem eu falei, né? Você tem que esperar a manutenção chegar na máquina para fazer a realização do setup. Será que vale a pena você fazer essa espera? Vai que a manutenção tem outra tarefa naquele momento. Tudo isso é um desperdício de tempo. Então, mas você fala assim, Vinícius, mas é muito difícil fazer essa troca, fazer esse setup. Então eu prefiro mandar a manutenção, que é uma pessoa especializada. E aí que vem a consultoria. Vamos analisar o todo disso. Vamos entender como funciona essa etapa. Dá para melhorar? Dá para deixar mais fácil? Dá para criar outras ferramentas, né, que encaixam junto com o setup? Essa é a ideia do SMED. Fazer toda essa análise para entender como que é feito o setup e não ser só feito por especialistas. Ser feita de forma rápida, intuitiva e padronizada. As operações de setup são confusas, podendo citar como exemplo. O programador sai em busca do dispositivo, que nem eu falei, então ele vai atrás da ferramenta, ele perde o tempo na movimentação dele. Longos tempos de ajustes para suprir a deficiência do ferramental. Então, como não tem estratégias de setup ali bem definidas, não tem ferramentas que estão lá para deixar mais otimizado o seu processo, ele vai demorar muito mais tempo. Que nem a gente teve alguma experiência, que fomos uma empresa aonde tem até uma foto aqui, se não me engano, dessa empresa, que que a ideia da troca de ferramenta era por uma empilhadeira. Então, tinha que buscar a empilhadeira, tinha que fazer todo o ajuste na empilhadeira, colocar o molde na empilhadeira, eles tinham que tombar o molde com a empilhadeira em si. Então, tinha um longo tempo para gerar aquele setup. E para fazer o ajuste, demorava demais. Tinha pessoas esperando, operadores que não tinham nada para fazer naquele momento, só tinha que esperar a máquina trocar a ferramenta em si. Então gerava uma grande demora, um grande tempo ali. E aí é um gargalo que nós temos que corrigir. Falta de programação. Então, eu estava produzindo produto A, e aí do nada veio meu supervisor, meu coordenador, falou isso, vamos trocar de para produto B, porque tem que fazer, porque tem uma demanda urgente. Então, é uma falta de programação. De repente, em alguns momentos, é interessante ter um estudo de caso, será que vale a pena eu trocar naquele momento?
aquela ferramenta, ou eu posso deixar para outro dia? Porque de repente eu tenho um dia todo para produzir, compensa mais eu não fazer a troca, não ter essa perda no setup, e no outro dia que eu vou fazer um ajuste, começar o dia, aí sim eu faço setup. Então, isso também são alguns toques que a gente dá nas consultorias, né, para o PCP, para identificar e colocar na ponta do lápis se vale a pena ou não. Para isso é interessante ter um software, porque o dia a dia ele é bem corrido, ele é cheio de informações, então um software ajudaria o PCP a fazer a ter essa decisão em cima disso, tá? Componentes perdidos ou esquecidos, aí isso é padrão, isso em empresas de pequeno porte para baixo, e geralmente acontece bastante. Então, eu uso uma ferramenta que o outro também utiliza, e aí eu tenho que esperar ele utilizar, ou a outra pessoa perde, e eu fico de mãos atadas naquele momento. Então, tem N coisas que podem acontecer nisso. Então, por isso, ter uma programação, ter um tempo exato, saber que naquele momento preciso ter esses tipos de ferramentas, ter algo padronizado, documentado, importante isso, porque nós somos seres humanos e nós esquecemos. Então, tem que estar escrito isso em algum lugar, porque se a pessoa esquecer, ele vai lá, faz um checklist o mais rápido possível e tá pronto. Eu sei o que tem que fazer. Falta de método na execução do setup, então falta de padronização, falta de habilidade com a operação, ou seja, não adianta padronizar, você tem que padronizar e treinar o seu operário, o seu colaborador, porque assim ele vai tornar cada vez melhor. E é interessante sempre dar essa chance de erro para ele. Então você vai treinar, você vai dar aqueles macetes, ó, faz assim, faz assado, porque no dia, na hora do vamos ver, tem que estar otimizado, tem que estar na ponta da língua, porque cada segundo uma produção conta muito. E o acesso difícil à área de trabalho. Que nem o exemplo da empilhadeira. Se tem uma empilhadeira, é interessante que tenha um caminho livre para a empilhadeira. Tenha um caminho do ponto A para o ponto B livre, aonde só a empilhadeira passa naquele lugar. Porque você ficar desviando de pessoas, você ficar desviando de objetos. Então, isso torna o SMED mais rápido ainda, tá? Então, é sempre bom mapear tudo. Setup interno versus setup externo. E aí que vem um pulo do gato. O que seria o setup interno? São setups, ajustes que tem que fazer com a máquina parada. Você vai ter que parar a máquina para trocar o molde, fazer alguma operação em cima disso. Setup externo são operações que nós fazemos com a máquina em funcionamento, tá? Qual que é a nossa intenção no SMED, um TRF? É você converter o setup interno para o setup externo, ou seja, você não esfria a máquina. Você está lá fazendo as coisas e quando você finalizar o setup, você vai iniciar a produção normalmente. Ó, essa foto aqui, ela é uma foto dessa empresa que eu tinha comentado, tá? Esse é um molde que ela está utilizando aí na empilhadeira. E nós fizemos um bom trabalho em cima disso e conseguimos reduzir muito o tempo de setup deles. Se eu não me engano, foi de 40 minutos para 10 minutos. Então, assim, isso em termos de dia a dia, em termos de produção, é muito tempo. Porque fala, Vinícius, mas são 30 minutos, meia horinha, mas pensa assim, em quantos minutos, em uma hora você produz quantas peças? Você produz 100? Tá, em 30 minutos são 50 peças a mais que a gente conseguiu para aquela empresa em um dia. Um dia, ou um período, dependendo do quantas etapas ele fizer por dia. Agora pensa em nível mensal. Essas 50 peças você transformar em quantas peças? Quais os faturamentos com essa peça? E aí que vem a otimização de processo, né? A nossa consultoria do Senai. Esse é o nosso objetivo. É você conseguir produzir mais peças e futuramente vendê-las, tá? Você vai, como eu gosto de falar, você tira o problema da produção e joga o problema para vendas. E assim você sempre vai balanceando, né? Então aqui a ideia, como falei, é você fazer essas operações com a máquina em funcionamento. Mas Vinícius, como que eu faço isso? Como que eu chego no passo a passo disso? E aqui vamos começar, né?
A primeira etapa, nós falamos que é a filmagem, é o acompanhamento do setup, que é o que nós fazemos no momento que é o Gemba, que nós descemos ou vamos até a produção em si, tá? Vão ter vários momentos da consultoria que a gente vai conversar, nós vamos pegar dados, né? Porque nós trabalhamos com dados, vamos entender qual que é a sua demanda, qual que é o produto que você produz mais e depois nós vamos para a fase medir, que nós vamos chegar no pé da máquina, entender todo um passo a passo de como aquele produto é feito. E nesse meio de produção, a gente consegue identificar setups, tá? De vez em quando acontece muito, até mesmo um ajuste, como fosse colocar uma peça em uma gancheira ou algo do tipo, tá? Então nós vamos identificando setups para ver se esse setup está muito alto e se dá para corrigir. Segunda etapa, identificar setup interno ou externo. Identificando o setup, eu tenho que analisar se ele está fazendo com a máquina parada ou fazendo com a máquina em funcionamento, né, em operação. Porque, como eu falei, esse é o nosso objetivo. Terceira etapa, converter steps internos em externos. E aí começa o nosso plano de ação. Nós vamos começar a entender, já entendemos o setup e vamos começar a aplicar melhorias em cima disso. Então, a gente chega com todo mundo da equipe, né, da equipe Senai, equipe da empresa, né, que nós chamamos de equipe Kaizen, que é a equipe de melhoria contínua, e vamos conversar até chegar num ponto de melhoria, o que é interessante para a empresa. Porque o Senai pode pensar coisas que realmente funcionam, mas para a empresa não funciona tão bem assim. Então é interessante sempre ter um bom diálogo com a equipe Kaizen. Quarta etapa, minimizar os estados internos e melhorar as atividades. E aqui a gente já começa a implementar essas melhorias que nós fizemos na terceira etapa, né? Já fizemos um plano de ação bem robusto e aqui nós conseguimos já implementar. E a quinta etapa, definir propósito de melhoria e fazer um piloto e documentação. Vamos falar um pouco mais profundo de cada etapa. Primeira etapa, né, a filmagem e acompanhamento de setup, sempre vai ser um trabalho em equipe. É muito interessante que nós, Senai, vamos com uma equipe, geralmente é uma dupla, até mesmo dependendo do processo, uma pessoa, mas é interessante fazer em equipe, porque com duas pessoas a gente consegue ver pontos de melhorias mais fáceis. E a parte da filmagem, nós sempre perguntamos para o cliente se ele quer um contrato de NDA, né, de termos de confidencialidade, e assim nós fazemos a filmagem, a gravação daquele setup, para depois ou analisar junto com o cliente, ou analisar internamente no Senai, para entender como que é feito, como que é padronizado, como que aquele operário faz, né? Se ele teve algum ponto de que ele teve que buscar uma ferramenta. Então, mais fácil nós fazemos a análise daquele cenário com uma gravação em si, né? Nossos objetivos é filmar o setup todo, levantamento de dados, então etapas, tempos, para ver se o setup ele está correto, o que que falta, tem ferramenta que eu vou utilizar naquele setup, é uma empilhadeira, não é, é uma chave inglesa, o que que é? Já vou pegando todos os dados. Segunda etapa, identificar setup interno e externo ou agregação de valor. E aqui nós vamos fazer uma listagem, né, um tempo a tempo, para ver como que é o procedimento que o operário faz naquele momento, né? Tem que ser- Então, definir todas as atividades, nesse caso, nesse exemplo, então, a parada de máquina, registrar parâmetros, buscar a ferramenta, procurar o programa, e assim por diante. E eu vou definindo se é interno ou externo, tá? Porque aqui eu vou ver tempos, aqui eu vou identificar oportunidades, eu consigo até mensurar, né, pontos específicos que eu posso melhorar, já conversar com o empresário em si, com o time Kaizen, e eu consigo rastrear, posso quantificar, melhor dizendo, quantificar a melhoria em si, porque eu tenho os dados levantados. A terceira etapa. Então, se der uma análise criteriosa de atividades inicialmente classificadas como internas no sentido realmente verificar se essa atividade que só pode ser executada com a máquina parada. Então, fazer uma análise daquele
segundo passo que eu fiz de identificar o setup interno e externo e verificar se alguns setups internos eu consigo fazer com a máquina em funcionamento, tá? Então, isso vai demandar um tempo para fazer todo um plano de ação bem robusto e ver se realmente o que eu estou pensando faz sentido. Pode fazer em testes, para te analisar se está tudo certo, né? Mas a ideia é, que nem aqui ó, na terceira linha, ter um tempo de setup interno e transformar em externo. Aqui nós podemos ver que não está totalmente externo. Eu peguei pontos do interno e transformei em externo. Então não foi completamente transformado. Só que esses pontos, se você quantificar, são melhorias que fazem muito sentido e agregam muito valor para aquela função. Então, resta nós entender como funciona esse setup e assim ter pontos de melhoria ou completamente, né, trocar completamente para o externo. Quarta etapa, né, minimizar os setup internos e melhorar as atividades. Então aqui eu vou reduzir caminhadas, né, então vou enxugar o, os desperdícios de movimentação. Eu vou aproximar bancadas, vou mudar o layout em si, se eu puder, né, porque geralmente em alguns lugares as marcas são tão grandes que ficar ali vai ficar de vez. Mas se eu puder, eu conseguir, eu posso mudar o layout produtivo, né? Aproximar bancadas, armários, deixar uma ferramenta mais próxima, usar mais de um operador. Será que vale a pena usar mais de um operador? De repente, esse operador está demorando muito. Então, com um auxílio de alguém que está disponível naquele momento, ele consegue fazer em mais velocidade. A intenção é sempre utilizar apenas um operador, mas se eu não conseguir, é interessante ter essa atividade em paralelo, né? Ter mais um operador naquela função. Criar gabaritos, então, é, no Lean nós chamamos de Pokayokis, né? Então, qualquer um Pokayoki, ele é um dispositivo à prova de erros. Então, o gabarito ele é um Pokayoki, porque quando eu vou usar aquela ferramenta, esse gabarito, ele vai me deixar no formato perfeito para fazer setup, né? No caso, uma trava, um caminho, né, para a empilhadeira colocar o molde. Então, tem N formas de você criar esse gabarito. E utilizar ferramentas que otimizem o processo, né, o trabalho. A empilhadeira é uma ferramenta que otimiza aqui esse trabalho. Deixa o trabalho humano, que seria na força bruta, por uma parte da máquina. Então, veio no conceito de ergonomia, de menos trabalho, de otimizar, deixar o ser humano por uma parte é, mais mental, mais intelectual. Sempre é bom pensar nesses pontos. E aqui, de novo, né, a gente vai enxugando o setup, o interno, externo, e até o momento que, de repente, não precisa de setup. Em alguns momentos não vai precisar. De repente, a gente pode criar ferramentas que otimizem isso. E aqui depois da implementação, a gente tem uma proposta de melhoria feita, validada, podemos fazer um piloto ou não, se de repente né, antes não deu certo, a gente faz uma otimização agora, mudamos a melhoria, né? Ah, não deu certo a melhoria, vamos fazer outra, e assim vai adequando junto com a consultoria, tá? E quando tiver tudo finalizado, a gente vai documentar. Por quê? Tem que padronizar. Se você não está documentando o seu processo, aquilo não é um padrão. Eu não tenho como cobrar do operador, nem o operador ter como aprender. Então, essa ideia é você documentar, deixar no papel, exposto, aonde ele consiga visualizar. Se tiver alguma dúvida, ele vai lá, ver como funciona. Ah, tá, é assim que eu faço. Então, fica muito mais fácil para o operador. Tá? Então, aqui no plano de ação, a gente consegue separar as ações em fases, né? Definir prioridades de como a gente pode aplicar esse plano de ação à empresa, o que, quem e quando fazer, né? Então, qual operário vai estar naquela melhoria, naquela operação, naquele setup, quem é ele, o que ele vai fazer, quando ele vai fazer aquela operação. Então, tudo isso tem que estar bem documentado no plano de ação e na documentação em si, na parte da padronização. E revisar o plano até estar todo implementado. Então, aqui a gente faz o acompanhamento em cima da empresa para ver se eles estão seguindo o plano de ação, para ver se houve alguma melhoria,
se está fazendo sentido essas melhorias que nós mapeamos e fizemos junto com ela, né? Sempre fazer junto, porque eu gero uma, como posso dizer, uma melhoria mais otimizada, porque eu não estou falando algo da minha cabeça só do começo do Senai. Aquela empresa esteve presente fisicamente na consultoria, né, intelectualmente também. Então, sempre a melhoria junto com a empresa, sempre alinhados com o que a empresa quer fazer, com o que a empresa tem de demanda, tá? E aqui, vou colocar uma aplicação real de SMED. Eu passei esse vídeo no, pa- passei esse vídeo no TRF também, mas ele é bem interessante, porque nós conseguimos ver o SMED em uma aplicação real que foi feito em uma empresa. Não foi por nós, esse vídeo é da internet mesmo, mas é interessante ver essa troca. No caso, voltar para moldes de injeção, né? Aqui, ó, deixa eu só botar um pouquinho. Acho que não vou conseguir botar. Mas, é, mas não tem problema. Tem uma parte que ele mostra como se fosse uma esteira. Essa esteira pode ser um gabarito, tá? Porque ele vai facilitar o molde e arrastar até a máquina. Então é um exemplo de gabarito, que ele consegue ter uma guia, ele consegue fazer uma segmentação ali. Então são vários pontos que é interessante você mapear. Um guindaste que deixa em cima do molde, puxa o molde, né? Tem N formas de você fazer um setup. Só que você tem que mapear, entender o processo, entender os dados, entender tudo que está acontecendo ali para você fazer uma melhoria. Por isso que é interessante você documentar as coisas, você padronizar. Se não há um padrão, eu não consigo fazer uma melhoria. Então, nós do Senai vamos até a empresa, identificamos esse padrão, mesmo que não tenha documentado, nós documentamos fazendo um fluxo ou algo do tipo, e aí, a partir disso, nós fazemos a melhoria em cima do padrão utilizado pela empresa, tá? Gente, isso aqui foi no SMED, tá? Essa que é a ideia do SMED. Vou deixar aqui um QR Code, até mesmo o site da jornada. Acessam o site, se quiserem participar, se tiverem interesse, ou até mesmo fazer alguma parceria, tá? Eu também vou deixar aqui o meu contato. Se vocês quiserem falar sobre a parte de P&D, eu faço a ponte com algum especialista dentro do Senai. Se não for em materiais avançados ou não compósitos, não tem problema. Me manda e-mail, depois eu redireciono para a unidade correta, tá bom? Fazer consultorias de Lean Manufacturing também tá incluso essa parte. Pode mandar para mim, que a gente manda para o setor correto. No Senai Maramato nós fazemos, nós atendemos toda São Paulo, toda a Grande São Paulo, não é apenas São Bernardo. Também temos essa possibilidade, que nem a gente está fazendo um atendimento em Barueri. Tava ontem lá, no caso. Então, é, vamos conversar, vamos fazer projetos, vamos mudar essa indústria brasileira como um todo, viu? Muito obrigado, Vinícius, excelente apresentação. Naturalmente, uma abordagem inicial. com É certeza. praticamente, se você me permite assim descrever, é um convite. E em falando em convite, eu até lhe provoco no seguinte aspecto, né? A gente vê um carro de Fórmula 1, vê uma indústria metal-mecânica e equipamentos que envolvem uma tecnologia que possivelmente são um pouco diferente da indústria de artefatos de borracha, né? Com certeza, com certeza. Principalmente algumas empresas, ao olhar esses exemplos, podem se assustar, falar, poxa, então isso não é para mim. Não, Então, você demonstra lá alguns exemplos muito tecnológicos e existem operações que são manuais, muitas delas, né, na indústria da borracha. E eu queria que você comentasse, antes da gente interromper a gravação,
adequar o atendimento à realidade da empresa, e não adianta falar que ela precisa comprar uma máquina de último modelo, né, quando essa não é a realidade econômica do momento da empresa, né? Com certeza. Então, é que nem você falou, exatamente. A gente vem com essa ideia de 4.0, mas nós sabemos que a indústria brasileira não está, talvez nem perto da 3.0, né? Então, com certeza, isso aqui é o, como eu falei, é o suprassumo do TRF. É uma coisa muito tecnológica, muito otimizada. Mas muitas vezes na empresa, uma empresa até mesmo de borracha, como você comentou, uma indústria, tem coisas que são mais simples do que eu comprar uma máquina, uma empilhadeira, um guindaste, né? Então, eu consigo fazer só apenas padronizando o passo a passo naquele operador e fazer aquela modificação. Muitas vezes a padronização ela tem muito mais valor do que uma máquina, porque tem muitas empresas que ou o dono acha que está tudo padronizado, tá tudo bonitinho, não sei o quê, e a gente vai lá pro chão de fábrica e não é bem assim. Pode ser que o operador esteja faltando um treinamento, pode ser que não tenha documentado aquela atividade como um todo. Então, existe é, tecnologias, digamos assim, existe procedimentos que são mais eficientes do que adquirir uma ferramenta em si, certo? Então, tem N coisas. Cada empresa é uma empresa diferente, cada indústria é uma indústria diferente, é uma dor diferente. Então, sempre é interessante a gente conversar com o empresário, conversar com o time Kaizen, entender a realidade da empresa, entender que nem toda empresa vai conseguir comprar uma empilhadeira, né? E assim, conseguir desenvolver em cima disso. Tem coisas que são de baixo custo, né? Alguma coisa, uma ferramenta, um tempo X que precisa, fazer algum ajuste. Tem coisas que, nessa empresa que a gente fez, né? Não lembro se era em Mauá, a gente colocou algumas madeiras para ajudar o operário. Era simples assim. Colocou uma madeira para fazer, tipo, ó, encaixa aqui certinho com a empilhadeira. Então, a gente sempre fala de tecnologias, de coisas grandiosas, às vezes caras, mas existem pequenos ajustes no setup que faz a gente ter uma grande produtividade em si. E outra coisa, a parte de otimização de processos, a parte de Lean Manufacturing, tem como objetivo utilizar o que a empresa já tem. Esse é o nosso principal valor. Vamos utilizar o que a empresa já tem. Vamos otimizar o que ela tem aqui de melhor. Tá? E isso é uma ideia já lá da parte do sistema Toyota, né? Então, o Japão, ele vê depois de uma Segunda Guerra Mundial, ele tem que otimizar o processo dele da maneira que tem. Então, nosso pensamento é voltado nisso. É como nós falamos, fazemos um grande plano de ação e tudo, bem robusto. Mas sempre nós identificamos esses pontos. Ó, comprar uma máquina, comprar uma empilhadeira, nós temos esse ganho de produtividade. Sem a empilhadeira, nós também temos um plano B, um plano C, um plano D. Pensamos sempre assim. Porque, obviamente, de repente, comprar uma nova máquina, com certeza, mais produtividade, mais peças fazendo. Mas será que vale a pena nesse momento? É essa consultoria, essa ideia que a consultoria tem. Será que vale a pena nesse momento? Só agradecendo ao Wagner aqui que está se despedindo da gente. Obrigado, Wagner. E sim, contate o Vinícius aqui para poder dar seguimento aí nesse trabalho. Obrigado, E pessoal. Tchau, tchau. obrigado, Wagner. Vinícius, uma pergunta importante também. Treinamento da equipe, porque boa parte de tudo que nós estamos falando necessariamente exigirá combinar, né, com quem trabalha, ou seja, treinar, reciclar o processo. Você alterou o processo, você precisa treinar Com certeza. quem atua nele. Como é que fica essa questão? Maravilha. Obrigado. É importante a gente abordar esse ponto, né? Com A certeza. qualificação. Bom, o microfone está aberto, o chat também, e nós estamos chegando aqui próximo a uma hora de bate-papo.
se eventualmente não tiverem dúvida agora, mais uma vez aí fica o contato do Vinícius, o do Sindibor também. Nós somos a ponte para o Senai e todo o time envolvido em todas as ações que são apresentadas aqui na comissão. E como não temos dúvidas, Vinícius, eu acho que vou chamar aqui o encerramento da reunião, se você concorda. Então, Perfeito. agradeço imensamente, mais uma vez, encontrá-lo no virtual aqui e espero que essa nossa exposição traga bastante oportunidade das empresas de utilizarem este serviço gratuito do Senai e otimizarem os seus processos. Dito isso, deixo contigo para as palavras finais e desejo a todos uma ótima sexta e um ótimo final de semana. Muito obrigado. Ó, no contato está aí. Se surgir alguma dúvida, pode mandar. Surgir, Vinícius, eu quero conversar sobre minha empresa, eu quero ver se consegue encontrar algum gargalo, porque sempre tem gargalos, como eu falei, né? É normal, até uma Toyota, uma GM da vida gigante vai ter problemas, vai ter oportunidades, que a gente gosta de falar, né? Oportunidades não problemas. Pode mandar para mim, estou sempre aberto para conversar com todo mundo, vamos fazer uma call, vamos conversar, vamos por ligação, pessoalmente, vamos lá conhecer o Senai, sempre é bom conhecer o Senai, ou na unidade que eu estou, Maria Mato, em São Bernardo, né, perto da Scania, ou qualquer outro tipo de Senai, a gente pode fazer essa ponte, sempre é legal conhecer os laboratórios, não são laboratórios para educação, gente, são laboratórios para pesquisa e desenvolvimento. Então é focado para a indústria, focado para vocês, tá? Então eu queria agradecer a Sindibor, muito obrigado, obrigado pela essa oportunidade, sempre é legal estar falando sobre Lean aqui, sempre é muito oportuno estar nesse momento, né? Apresentando um pouquinho do nosso trabalho. Sei que a gente não consegue mostrar muitas empresas, dar muitos exemplos por causa de NDA, mas é muito interessante estar aqui. E agradeço novamente. Muito obrigado, pessoal. Maravilha, Vinícius. Uma ótima sexta para ti também, um ótimo final de semana. Obrigado mais uma vez. Um abraço Vocês a todos. também. Até a próxima reunião. Até mais. Até mais. Tchau, tchau, até mais.